Querido professor, bem-vindo a mais uma aula da Escola Dominical. E nesse trimestre nós estamos abordando a revista Chamados para Fora, o Evangelho que Transforma. Nós chegamos na nossa lição de número 4, que o tema diz o que é missão. Hoje nós vamos entender e aprender um pouco mais com a palavra de Deus relacionada ao assunto que é missão. Antes de mais nada, querido professor, eu gostaria que você, durante essa semana, pudesse ouvir um podcast que é muito interessante sobre o assunto missão. O podcast é da Adriadna, de Oliveira, e o Douglas Gonçalves, é o podcast do Jesus Cop, é o episódio 130. Nesse episódio, se você já assistiu, muito bom. Se você ainda não assistiu, uma recomendação minha é que você assista, porque nesse episódio você vai ter uma noção muito ampla sobre missão. Nós vamos abordar nessa lição de número 4 o tema o que é missão. Nós até agora, para que nós compreendamos, nós viemos falando sobre evangelismo. Então nós falamos evangelismo segundo Jesus, nós falamos você não precisa de um chamado para fazer missão, no caso aqui para atender o ID de Jesus, usando a história de Filipe. Na primeira lição nós aprendemos o que é evangelismo, o anúncio das boas novas. Já nessa quarta lição nós vamos falar sobre o que é missão. Então a lição 1, 2 e 3, elas servem como base para que nós possamos compreender ali a evangelização, para que assim a gente tenha essa base para entender um pouco mais sobre a missão. O texto-chave está em Mateus 28:19, que diz: Portanto, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A síntese. A missão parte de Deus, sendo Ele o autor e sustentador de cada cristão. E cada cristão, ao responder a este chamado, torna-se testemunha viva de sua verdade. Portanto, é fundamental reconhecer que a missão não se limita aos esforços humanos, mas depende da ação do Espírito Santo em cada etapa. Nosso objetivo com essa lição é compreender o conceito bíblico de missão, identificar o papel do missionário como testemunha, reconhecer a soberania de Deus sobre a missão e desenvolver uma visão prática da missão. Charles Spurgeon ele disse a seguinte frase, para nós refletirmos: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E nós vamos ter a compreensão melhor dessa frase no decorrer da nossa lição. A nossa leitura bíblica está em Mateus 28, 19 e 20, que diz: Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhe dei. E lembre-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos para a nossa introdução. Primeiro, a gente precisa compreender e a gente precisa entender que o plano de Deus, ele nunca se limitou, ele nunca foi exclusivo, querido professor, a salvar a nação de Israel. O plano de Deus nunca foi limitado a isso. Talvez algumas pessoas possam imaginar, apenas lendo o Antigo Testamento, que o plano de Deus seria apenas salvar a nação de Israel. Mas não. A nação de Israel, na verdade, ela foi uma nação escolhida, um povo escolhido, dentre todos os povos da terra. Deus escolheu um povo e esse povo se chama Israel. Essa escolha, a gente não pode fechar os olhos e falar, não houve. Não, existia uma escolha. Deus escolheu um povo para que, através desse povo, saísse o Salvador, Jesus Cristo. Porém, o objetivo de Deus não se restringe a essa nação. Porque, na verdade, nós começamos a enxergar e perceber que essa nação ela é utilizada como a nação modelo, a nação a qual as outras nações pudessem olhar e entender, olha,
Lá em Israel tem um verdadeiro Deus. Lá em Israel há um único Deus. Lá em Israel tem o Senhor dos Senhores, aquele que governa tudo. Não é à toa que nas guerras, nas batalhas que aconteciam entre Israel e outros povos, Deus sempre mostrava sua soberania em guerra. Não só em guerra, como também Deus mostrava a soberania em tudo, na estratégia, em tudo. Então nós podemos perceber que a história da salvação, ou seja, a missão de Deus, o ponto de partida ali da missão de Deus não é salvar única e exclusivamente a nação de Israel, mas sim todas as nações. Deus busca redimir toda a humanidade. E nós vemos isso e nós entendemos isso a partir da pessoa de Jesus Cristo. Não é pauta dessa lição, mas vamos observar ali o livro de Jonas, né? Porque o significado do nome Jonas é pombo, enviado. Jonas ali, ele traz uma tipificação, uma representação de Cristo, aquele que é enviado para um povo que nem se nós formos olhar para Nínive. Essa cidade é uma cidade totalmente uma cidade totalmente má, uma cidade totalmente corrompida, onde o próprio Jonas não queria pisar lá. Jonas aqui, que eu falo na pessoa, não na representação, mas aqui na pessoa de Jonas mesmo. Mas quando nós olhamos a partir do ponto de Cristo, Cristo vem a esse mundo, um mundo totalmente mau, um mundo totalmente onde as pessoas odiavam. Olha para o cenário político da época de Jesus, corrupção. Nós vemos Roma dominando, a influência de Roma sobre todo aquele cenário. Nós vemos a religião misturada com a política. Nós vemos os sacerdotes, o sumo sacerdote ali, totalmente envolvido com a ganância, com o poder. Então nós vemos Jesus, ele vindo à Terra, e a própria palavra vai dizer que ele veio à Terra no tempo oportuno, ou seja, na plenitude dos tempos. É a plenitude, ou seja, foi perfeito, a perfeição de Deus. E é nessa perfeição que ele se revela o Salvador. Apenas de Israel? Não. De todos, de toda a humanidade. E todo aquele que escuta a mensagem do Evangelho, ele tem que tomar ali uma decisão, ele tem que tomar ali uma atitude, né? Então, aí, com base nessa introdução, a gente entende que a missão, primeiro ponto, a missão ela parte de Deus. Deus é o autor dessa missão. Deus é o supremo autor. Deus é a supremacia. Então, a missão pertence a Deus. Qualquer estratégia ou plano humano, ele se torna fútil sem a orientação de Deus. Qualquer coisa que nós tentaremos fazer diante da missão de Deus, sem consultar a Deus, se torna algo inútil. Então, nós precisamos consultar aquele que é dono da missão. John, tudo bem, mas o que é missão, né, querido professor? Seu aluno muito provavelmente vai perguntar o que é missão. Vamos entender, então. A palavra missão, ela vem do latim, da palavra missio. E esse míssil aqui, a gente pode ter até uma confusão. John, esse míssil aqui é daquele míssil que é disparado com destino a um lugar lá para causar explosão? Na verdade, esse outro míssil também deriva dessa palavra, mas não é isso. Na verdade, o nome míssil aqui significa envio, mandato. Então, esse míssil que é enviado ali, que a gente tem na outra palavra, né, do míssil, ele tem origem também nessa palavra de latim, no sentido de enviar. Então, a missão, a palavra missão, significa enviar, mandar, né? Um envio ou um mandato. No nosso contexto, a missão, ela se refere a enviar uma pessoa específica ou um grupo de pessoas com o objetivo de cumprir o ídolo do Senhor para evangelizar nações. É isso que significa missão. Eu estou enviando uma pessoa ou um grupo de pessoas para que ele cumpra um único objetivo. Qual que é o objetivo? É ganhar uma nação para Jesus.
é evangelizar uma nação. A palavra missionário, ela também se deriva da origem latina, né? A palavra missionários vem da palavra missionários, que significa relativo a uma missão, ou seja, alguém, perdão, que é enviado para uma missão. Então, um missionário é alguém que foi destinado a cumprir um objetivo. E esse objetivo é um único objetivo. Qual que é? É ganhar uma nação, é ganhar um povo para Deus. No tópico 2, a gente também compreende que o missionário ele é uma testemunha. John, com base no que o missionário é uma testemunha? Vamos em Atos, nós lemos esse texto nas aulas passadas, mas é importante a gente sempre refrescar a memória em relação a esse texto, que é com base em Atos 1:8. O texto diz assim: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, eu estou lendo na tradução NBV, né? Mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até o confim da terra. O que é essa palavra testemunha no grego aqui, no original? Essa palavra é a palavra mártires. Essa é a palavra mártires. E o que significa a palavra mártires? Significa alguém que dá testemunho, alguém que viu e experimentou e pode confirmar a verdade do acontecimento ou fato. Isso é uma testemunha. É alguém que viu ou experimentou e pode confirmar a verdade de um fato, de algo que aconteceu. Então nós percebemos que o missionário, perceba bem, e isso eu vou falar com toda a convicção. John, eu posso mandar, vamos lá, professor, até uma pergunta que seu aluno pode fazer. Alguém que não é batizado com o Espírito Santo pode ser enviado para a missão? É uma pergunta interessante, né, professor? Alguém que não é batizado com o Espírito Santo pode ser enviado para a missão? E quando eu estou falando aqui de ser batizado com o Espírito Santo, é de fato ter essa convicção, essa certeza que a pessoa que está indo foi batizada com o Espírito Santo. Não, a resposta é não. Por quê? Uma pessoa que não foi batizada com o Espírito Santo, e o batismo com o Espírito Santo que eu estou dizendo é esse de Atos 1:8, a qual a pessoa recebe o Espírito Santo. Ela não pode ser enviada para a missão. Porque se ela for enviada para a missão, ela não vai conseguir ser testemunha. E essa testemunha, perceba que essa testemunha, ela parte da palavra mártires. E a palavra mártires dá origem futuramente à palavra mártires. O que é um mártir? A gente tem um primeiro mártir lá em Atos 1:6, ou Atos capítulo 6. 7, né? Que é Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. Ou seja, a primeira testemunha que morreu. Então, o missionário também, perceba, o missionário também, ele passa a ser uma testemunha que mesmo colocado diante da morte, mesmo colocado diante de algo que possa ameaçar a sua vida, ele não vai negar aquela verdade. Por isso, uma pessoa que ela não tem o batismo com o Espírito Santo, ela não se tornou testemunha ainda. Mas uma pessoa que recebeu o Espírito Santo, ela passou a ser uma testemunha. Por quê? Porque aquela verdade está nela. Ela está disposta a dar a vida dela em favor daquela verdade. Então, o missionário ele é uma testemunha. Ele é alguém que é enviado a um país desconhecido, a um povo desconhecido, para fazer uma missão que é pregar o evangelho, mesmo que essa missão custe a sua vida. Mesmo que essa missão o leve à morte. E aí a gente cai no tópico 2. Então, ok, John. Então, se o missionário ele é levado para um outro país, ele é levado para fazer uma missão, então eu vou ficar em paz, porque esse chamado ele se destina única e exclusivamente ao missionário que foi a campo. Não é bem assim. E é a partir daqui que a gente também vai entender uma outra verdade, né? Bom,
A primeira coisa que nós precisamos entender, se Deus é o dono dessa missão, se Deus ele é a supremacia da missão, ou seja, é ele que manda, ele que desmanda, a primeira coisa que nós precisamos entender e olha o quanto isso é maravilhoso, ele sendo o Senhor, ele sendo majestoso, ele podendo dar ordem e tirar a ordem, ele podendo mandar e desmandar, e fala, olha, a missão na África vai acontecer assim, pronto, tá feito. Ele pode fazer isso? Ele pode, ele é Senhor. Só que ele chama soldados, ele chama trabalhadores para fazer essa missão. Ele dá a oportunidade para que eu e para que você sejamos trabalhadores nesta obra. E John, ser trabalhador nessa obra, você pode explicar um pouco mais? Posso? No próximo slide eu vou explicar de qual forma, de qual maneira você pode trabalhar. Em Mateus 9,38, o próprio Senhor Jesus ele diz, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus aqui, mais uma vez, ele reforça Jesus, ele mais uma vez aqui reforça que a soberania é de Deus sobre a missão. Que Deus manda, que Deus faz. Então a obra, ela é inteira, não tem uma vírgula do homem, não tem nada. Ela é inteira de Deus. Que Deus abre a oportunidade para que o homem seja um trabalhador nesta obra. E como isso é maravilhoso, né? Como isso é precioso. Então, a partir daqui, a gente começa a entender os tipos de missionários que nós temos trabalhando nesta obra. Vamos em Êxodo, capítulo 17, né? Êxodo, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 8, que diz assim. Eu vou estar olhando aqui para baixo porque eu estou lendo a Bíblia, tá bom? O texto diz assim: Então Israel foi atacado pelas forças de Amaleque em Rifidim. Moisés deu essas ordens a Josué: escolha alguns homens e lute contra os amalequitas. Amanhã ficarei no alto do monte, segurando a vara de Deus. Josué fez o que Moisés mandou. Perceba aqui nesse ponto que Moisés deu ordem a Josué para que ele escolhesse alguns homens. Todos os homens? Não. Alguns homens, tá? O texto é bem claro aqui em dizer que alguns. Josué fez o que Moisés mandou e lutou contra os amalequitas. Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, baixava os braços, os amalequitas venciam. Quando Moisés sentiu o peso das mãos, pegaram uma pedra e puseram por debaixo dele. E Moisés ficou sentado nela. Arão e Hur ficaram sustentando as mãos dele, um de cada lado, de modo que permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército dos amalequitas ao fio de espada. Essa parte do texto ela é muito interessante. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso no rolo para que seja relembrado e repita-o a Josué, porque vou acabar com a fama de Amaleque para sempre debaixo do céu. O próprio Deus deu ordem para Moisés para que ele escrevesse o que aconteceu aqui. E hoje nós podemos usar esse contexto e esse texto aqui para referenciar a missão. A missão ela é feita por quem, John? A missão ela é feita por quem vai ao campo de batalha. E esse quem vai não são todos, são alguns. Alguns irão ao campo de batalha. Quem são esses? São os missionários, os enviados para uma missão. Aqueles que nós conhecemos como o nosso campo
tem alguns missionários, né? Que nos trazem tanto orgulho, né? Quando eu digo orgulho, não é no ego, mas no sentido de ver um ministério que zela pelos missionários, que envia missionários para outros países. Então, esses missionários, eles desprendem da sua casa, dos seus afazeres, eles desprendem da vida aqui no Brasil. E, sinceramente, é uma vida muito confortável que nós levamos, que nós temos aqui. Eles desprendem disso. E eles são enviados. E quando eles estão em campo, em batalhas, eles de fato estão numa guerra. Eu lembro, querido professor, o missionário Félix, ele ministrou uma vez lá na nossa congregação, e eu lembro que ele falou exatamente essas palavras. Ele fala: irmãos, quando eu estava voando sobre o céu de Senegal para vir ao Brasil, quando a gente percebeu que a gente estava chegando perto do Brasil, a atmosfera espiritual ela ia mudando. Aquele peso, aquela guerra, aquela batalha, parece que ela ia se diminuindo, porque o céu do Brasil é um céu espiritual. É um céu espiritual não, mas é um céu onde é mais aberto, é mais acessível. Então, o missionário Félix, ele disse isso, né? Que lá onde ele estava é uma dificuldade de clamar, é uma dificuldade de orar. Por quê? Porque ele está de fato num campo de batalha, ele está de fato numa guerra. Só que essa guerra, do outro lado, aqui no Brasil nós temos que ter intercessores. Nós temos que ter Moisés, aqueles que intercedem, aqueles que não param de orar pela obra missionária. De repente, você tinha no teu coração e falava: Deus, eu não sei quantos anos você tem, essa lição é destinada para jovem, mas pode ser que tenha alguns irmãos aí que estejam ouvindo, que talvez acreditam que já não possam mais ir ao campo missionário, né? Mas talvez o seu coração ele ardia e falava: Deus, eu queria ir no campo de batalha. Mas você não foi chamado a ir ao campo de batalha, mas você, com toda certeza, foi chamado a ser um intercessor. Você com toda certeza foi chamado a dobrar os seus joelhos e falar: Senhor, visita os missionários de Santo André, visita o pastor Félix, visita a Morabe, visita a senhora Raquel, visita. Você vai começando a orar por todos esses missionários, porque você é um intercessor. E depois nós temos também os que contribuem. Por quê? Porque a obra missionária, ela não é sustentada sozinha. A gente envia a verba para o missionário só para sustentar o missionário? Não, a verdade é que não. Se nós estamos pensando em missão, nós devemos pensar em planos estratégicos para alcançar a nação. Vamos aos exemplos. Todos os irmãos sabem que nós temos uma escola em Malawi. A escola está em Malawi. A escola não é da Assembleia de Deus, a escola é do país, do povo de lá. Nós construímos a escola pro povo de lá. O que essa escola ela reflete? Vamos ao campo prático. Nós sabemos que aquela região da África, de Malawi, toda a região da África, o que reina são as religiões como o islamismo, tá? Então nós temos muito, muito povo ligado ao islamismo. Eles entram numa igreja, John? Não. E eu tenho provas reais que isso não acontece. Estou fazendo parte de um projeto missionário que é numa região da África e não adianta chamar eles para entrar numa igreja evangélica. Eles não vão entrar numa igreja evangélica. Eles não vão entrar numa igreja cristã. Por quê? Porque eles têm outra religião. Então eles não vão fazer isso. Então qual que é a estratégia aqui? Eles entrariam numa escola? Sim. Eles entram numa escola para aprender inglês, para aprender matemática, qualquer outra coisa, eles entram numa escola. Então aqui estrategicamente, a escola ela é construída
para alcançar esses povos, para alcançar essas pessoas. Então, o dinheiro dos que contribuem, no caso Arão e Ur aqui, que representam aqueles que contribuem, não só com dinheiro, mas com recursos. Quantas vezes, eu não sei se ele conhece algum missionário, que muitas vezes eles dependem de algum recurso. Recentemente eu fui consultado por um missionário que ele dependia de um filtro para bombear o lugar que ele estava lá para a água vir pura. Ou seja, ele estava dependendo de algo específico, não era só o dinheiro, mas era algo específico. Às vezes eles pedem algo específico. Então, você é um contribuidor. Eu não estou lá. Nesse momento eu não estou intercedendo, mas eu vou contribuir. Eu vou enviar o dinheiro, o sustento ou o que eles precisam para que a obra não pare. Deu para entender até aqui, né, professor? Bom, então, a partir desse ponto então que eu tenho sobre missão, eu tenho então as implicações teológicas. E o que são essas implicações teológicas? São a primeira implicação teológica que eu tenho da missão é que a missão ela é urgente. A missão ela é urgente. Como Billy Graham sempre fazia no final das suas pregações. A decisão mais importante que você pode tomar é aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador. E a hora de tomar essa decisão é quando? É amanhã? É daqui a uma semana? Não, a hora de tomar essa decisão ela é agora. Billy Graham sempre enfatizava isso no final das suas pregações. E multidões aceitavam a Jesus. Então, a primeira implicação teológica que eu tenho de missão é a urgência. Toda missão ela é urgente. Não tem uma missão que não seja urgente. Todas são urgentes. Por quê? Porque ela é uma decisão que talvez não tenha o amanhã para se tomar essa decisão, para se dar uma resposta. Segundo ponto é o alcance global da missão. A segunda implicação teológica é o alcance global. Então nós percebemos que em Atos capítulos 6 e 7, na verdade do Atos do 1 ao 7, a igreja ainda estava em Jerusalém. Confortável, tudo indo bem, os irmãos fazendo culto nos lares. Só que em Atos 8 começa a perseguição, começa a apertar. A igreja se expande para a Judéia, a igreja se expande para Samaria. E ainda assim não alcançaram os confins da terra. Os confins da terra ele foi alcançado basicamente de duas formas. A primeira com Felipe e o eunuco, e a segunda com Paulo, onde Paulo foi chamado para ser o apóstolo dos gentios. Nessa visão, nós estamos em Jerusalém. Eu estou em Jerusalém, gente. Eu estou na minha terra, onde eu nasci. E a pergunta é, o que eu tenho feito em Jerusalém? Quais ações eu tenho tomado em Jerusalém? O que eu tenho feito para as pessoas que estão à minha volta? O que eu tenho feito para ganhar almas para Jesus? Segundo ponto, a Judéia. Nós podemos entender aqui a Judéia como o seu bairro. Então, o seu bairro, a sua cidade. O que você tem feito no seu bairro e na sua cidade? Samaria nós podemos entender como outros estados. Então, o que eu tenho feito também para alcançar povos? Eu não sei se você sabe, querido professor, mas é até uma informação muito válida. A Bahia tem muitos sertãozinhos. E a Bahia não fica tão longe daqui. Nós estamos falando aqui da Bahia. A Bahia tem muito sertãozinho e muito lugar que ainda não foi alcançado pela palavra. Por incrível que pareça, do nosso lado, pertinho. E essa é uma informação importante. E até os confins da terra. Eu coloquei aqui a foto de um livro, tá aqui, ó. O nome do livro é A Cruz e o Punhal, do David Wilkerson. Esse pastor, ele foi chamado para ser um pregador da palavra, num lugar desconhecido, né? Ele ouviu o ídolo do Senhor e ele foi. E neste lugar havia um homem chamado Nick. Esse homem chamado Nick, ele era o chefe da gangue dos Mau-Maus. Esse livro você não encontra mais novo dele para vender. O que você encontra para vender são cópias, né? Mas é um livro muito bom.
Inclusive, a primeira vez que eu ouvi a história dele foi meu pai que contou pra mim. Esse Nick, ele odiava ver o pastor David pregando. Ele odiava quando o pastor David abria a palavra, falava. Ele odiava. E ele uma vez falou o seguinte pro pastor: se você vier falar desse Jesus mais uma vez pra mim, eu vou te cortar em pedacinhos. Eu vou fazer de você picadinho. E o pastor David olhou pra ele e falou: ainda que você me corte em pedacinhos, ainda que você me pique e jogue o meu pedaço em cada uma dos lugares dessa cidade, cada um dos meus pedacinhos vai olhar pra você e dizer que Jesus te ama. E cada um desses meus pedacinhos vai demonstrar o amor de Jesus por você. Isso é ser testemunha. Você entende, professor? Quando a gente está transmitindo essa palavra para os nossos alunos, nós precisamos entender exatamente isso, que ser testemunha é isso. É por mais que custe a minha vida, eu não vou negar a mensagem do Evangelho. Ainda sobre as implicações teológicas, nós temos a responsabilidade de compartilhar. Embora Jesus tenha dado ali a ordem para os discípulos dele, falando, ide, essa ordem ela se estende a todos os crentes. E é uma ação prática e contínua. O verbo aqui no imperativo sugere que ir não se limita a um evento isolado. Os discípulos deveriam viver de forma missionária, ou seja, indo a todo instante. Entenda esse verbo aqui no gerúndio, né, que é indo, é constantemente. Não é só a ordem do ir, porque a ordem ela já é um imperativo, ou seja, eu não tenho condições condicionais. Mas eu vou tomar aqui esse verbo como indo, ou seja, eu ainda estou indo, eu continuo fazendo, né? Isso é importante. É continuar indo, é continuar fazendo. Então, enquanto você viver, enquanto você ainda estiver fôlego, você é um missionário. Você foi chamado para essa missão. E por último aqui, o último tópico, né, que nós temos é como fazer a missão, né? Olha, existem... Se hoje a gente for classificar a missão, a gente tem vários tipos de missões. Eu tenho missões indígenas, eu tenho aqui, como eu coloquei, missões urbanas, eu tenho missões regionais, enfim, eu tenho diversos tipos de classificação de missões. As mais conhecidas são missões urbanas e missões transculturais. As missões urbanas, elas são focadas basicamente em atender uma cidade e um bairro. É isso que uma missão urbana ela é focada. Como eu posso fazer uma missão urbana? Essa é uma pergunta que muitos, até mesmo jovens, possuem no sentido de como fazer. Porque a maioria das vezes nós vamos falar ao nosso jovem, eu vou marcar um evangelismo e a gente faz. Só que existem outras formas de evangelizar que elas são muito boas. E eu não estou falando aqui para a gente negligenciar a ou B. Estou falando de outras abordagens. Algumas delas são projetos sociais. Quando você tem um projeto social, esse projeto social, as pessoas vêm até ele com um intuito, que nem assim. Se você trabalha no projeto social, e esse projeto social é no sentido de distribuir o alimento por mês. Então, todo mês as pessoas vêm até onde você está e precisa pegar um alimento. Você pode utilizar essa ferramenta como uma forma de evangelizar. Ou seja, eu vou dizer o que o pastor Erivan, que é o pastor de uma comunidade, ele faz. Todo domingo ele distribui alimento para uma quantidade de pessoas. As pessoas que vêm até ele para buscar alimento, elas precisam... Eu não sei se lá eles têm isso, mas eu vou colocar aqui como exemplo. Para que você pegue o alimento, você precisa participar do culto. O alimento vai ser distribuído, um exemplo. O alimento vai ser distribuído no domingo, às 18 horas, um exemplo. Mas você precisa participar do culto até o final
e ao final do culto você recebe. Se você não participar do culto, você não recebe, entendeu? Isso é uma forma de evangelizar. No caso de um projeto social, tá? Eu tô falando aqui de projeto social. Então você ali tem condições de abençoar, mas tem a condição também de fazer um projeto ali, de fazer uma evangelização, né? Além do projeto social, tá? E as missões transculturais, ela é focada em plantação de igreja. Ela é focada em atingir uma outra cultura. Ela é focada em enviar missionários a lugares distantes, a lugares que ninguém quer ir. Para a gente concluir aqui essa lição, eu quero que ao final dessa lição, querido professor, o aluno ele esteja profundamente impactado e queira se comprometer com um daqueles 3 tópicos. Ou ir, ou interceder, ou apoiar e ajudar a obra do Senhor, sendo um contribuinte na missão. E não ser apenas superficialmente envolvido. Tudo o que a gente precisa para cumprir essa missão, Jesus já nos deu. O Espírito Santo, que nos capacita, a autoridade de Jesus, que nos dá poder sobre todas as coisas, e a palavra de Deus, que é a única verdade. Nós temos todas as ferramentas que precisamos. E com essas ferramentas você está amplamente, plenamente equipado para avançar e fazer discípulos. Então, a gente precisa entender que o cumprimento desse chamado ele é universal a todo o cristão. Essa é a conclusão, professor, dessa lição. Que essa missão ela não é única e exclusivamente para uma pessoa, mas ela é de toda a igreja. Todos têm participação na missão de Jesus. Todos têm participação. A gente costuma dizer muito isso, a nossa igreja já conhece muito bem essa frase, mas um vai descer no posto, o outro vai segurar a corda, e o outro vai levar recursos para que tenha a corda, para que tenha tudo isso. Vai estar ali por trás. Então, tudo isso é essencial, tá bom? Deus abençoe, que essa próxima lição seja uma bênção, que você consiga passar com maestria essa lição ao seu querido aluno e que o nosso ministério continue crescendo quando o assunto se trata de missões transculturais e missões urbanas. Deus abençoe, querido professor.